Queridos irmãos e irmãs, graças e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho do domingo. Hoje nós vamos refletir o Evangelho da Ascensão do Senhor. Trata-se de uma solenidade muito antiga, uma festividade muito antiga na vida da igreja. Tem-se vestígios de que já no século IV se celebrava esse retorno de Jesus para o Pai, levando consigo a nossa humanidade, e de onde ele há de vir no final dos tempos para poder julgar os vivos e os mortos. Na verdade, essa solenidade ela é celebrada, ela começou a ser celebrada na igreja na quinta-feira da sexta semana da Páscoa. E em alguns países, inclusive no Vaticano, ainda é celebrada nesse dia, na quinta-feira da sexta semana da Páscoa, exatamente 40 dias depois da ressurreição de Jesus. No entanto, aqui no Brasil e em alguns outros países, quando uma solenidade cai durante a semana, é transferida para o domingo próximo. Por isso é que hoje nós estamos celebrando a festa, a solenidade da Ascensão do Senhor. Hoje também nós celebramos o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Vamos iniciar o nosso momento de reflexão rezando a oração do dia de hoje, a oração da coleta, que nos ajuda a entrar mais ainda no mistério celebrativo desse domingo. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros de seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos refletir é de Mateus, no capítulo 28, versículos de 16 a 20. Meu Deus, me fala sempre aonde eu estiver. Sua palavra tem amor, e o que ele diz me faz feliz. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, o mistério que nós celebramos hoje diz respeito a cada um de nós, pois Jesus, quando retorna para o Pai, leva consigo a nossa humanidade. É a nossa humanidade que em Jesus é divinizada, transfigurada, torna-se eterna. O que o Evangelho de Mateus hoje nos mostra é que no final de uma vida feita doação, feita serviço, o que está é a comunhão com Deus, é a vida definitiva. A narrativa da Ascensão do Senhor nos situa na Galiléia. Olha o que vai dizer Mateus. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. É interessante porque logo depois da ressurreição de Jesus, quando os discípulos vão ao túmulo e encontram o túmulo vazio, aparece um anjo dizendo que Jesus ia preceder os discípulos na Galiléia. A gente sabe que na Galiléia foi onde Jesus exerceu a maior parte da sua missão. É interessante porque a situação geográfica da Galiléia fazia com que ela fosse uma região
possibilitava o encontro de muitos povos. Então muitos pagãos também estavam presentes, moravam na região da Galiléia. E é aí que Jesus se reúne com seus discípulos pela última vez e nessa reunião dá uma missão aos discípulos. Ele vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Então, no final da vida de Jesus, nesse momento da sua passagem, da sua ascensão para o Pai, ele nos dá uma missão: ide, e fazer discípulos meus todos os povos. Então a missão de Jesus aqui não conhece limites geográficos. Fazer discípulos meus todos os povos. É uma missão universal, que tem uma dimensão, um caráter universal. Deve ser para todos. Então nesse ide de Jesus está a missão da igreja, que é fazer discípulos e batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo o que ele ordenou, o que Jesus ordenou. Então, aqui está a nossa identidade enquanto igreja. A igreja é chamada a continuar no mundo a missão salvífica de Cristo. A igreja é chamada a evangelizar, a fazer discípulos pela escuta da palavra, a batizar, a inserir outros pelos sacramentos no seguimento a Cristo. Esta é a nossa missão. E todos nós que fomos incorporados à Igreja de Cristo pelo sacramento do batismo, devemos também entrar nessa dinâmica evangelizadora. A missão não é para alguns no coração da igreja, mas é para todos os cristãos batizados. Faz parte da nossa identidade. Então Jesus volta para o Pai e deixa claro que todos nós somos chamados a evangelizar, a comunicar a boa nova, a boa notícia, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo o que ele deixou. Então, aí está a nossa missão, que tem um caráter universal, para todos. E no final, Jesus vai dizer que ele permanece entre nós. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, com a ascensão, Jesus inaugura um novo jeito de estar presente na igreja. É interessante que o Concílio Vaticano II vai apresentar 4 modos. O Concílio vai dizer que Cristo está presente na Assembleia reunida para poder celebrar a missa, porque esta Assembleia está reunida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus vai dizer que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele estará aí presente. É desse modo também que a gente compreende que a nossa casa torna-se uma igreja doméstica, quando a gente se reúne com os membros da nossa família em oração, ainda que não seja para a celebração eucarística, porque a gente não tem um sacerdote em casa, mas para poder escutar a sua palavra. O Senhor está no meio de nós, Ele está no meio de nós. A gente confirma isso na saudação da Santa Missa. Quando o Padre nos saúda, a gente responde, nos saúda em nome de Cristo, a gente responde: Ele está no meio de nós. A gente diz também que Cristo está na palavra proclamada e explicada. E aqui nesse tempo de pandemia, por exemplo, que a gente não tem a possibilidade de participar da Santa Missa, talvez esteja aí uma grande oportunidade para a gente descobrir a importância da palavra de Deus, a força que tem, a potência que tem a palavra de Deus em nossa vida. Como a palavra também nos alimenta, a palavra é pão. Então Deus está presente na sua palavra proclamada. Quando a gente se reúne em torno da Sagrada Escritura, a palavra do Senhor nos é dirigida. Quando a gente pede ao Espírito Santo para que possa iluminar a nossa mente, na oração pessoal, leitura orante, ou na oração comunitária, os círculos bíblicos, a gente consegue alcançar ali na Bíblia a palavra do Senhor que nos é dirigida como amigos. Então, na palavra de Deus, que é proclamada e explicada, Deus está presente. Depois o Concílio diz também que Jesus
permanece conosco na figura do sacerdote. O sacerdote é aquele que age em nome de Cristo. Então, num padre, nós temos um rosto visível de Cristo. Um rosto visível de Cristo. E tudo aquilo que o padre faz, não faz em nome de si mesmo, mas faz em nome de Cristo. E por último, o Concílio Vaticano II vai nos apontar a Eucaristia como um lugar, por excelência, onde Cristo permanece conosco, na Eucaristia. Então, no pão e no vinho, pelo mistério da transubstanciação, Cristo permanece presente entre nós, não somente durante a missa, mas depois também no sacrário, onde a gente é chamado a adorar, a assistir os enfermos, né? Aqueles que não podem vir para a igreja. Então ele permanece entre nós. E aqui poderíamos dizer também que o outro é um grande sacramento da presença de Deus, é um grande sinal da presença de Deus. No outro também a gente encontra o Cristo vivo, que faz em nós a sua morada. E ele se nos manifesta também através do outro. Então Deus permanece ao nosso lado. Ele mesmo nos dará força para cumprirmos o seu mandato missionário, que é de evangelizar a todos, sem exceção. Então o Senhor continua presente entre nós, acompanha a sua igreja na sua caminhada, na história, nos dá força para superarmos os desafios da evangelização. Ele não nos abandona, ele cumpre a promessa de ser Emmanuel, Deus conosco. E quando a gente compreende que a missão de Jesus ela tem uma dimensão universal, a gente entende que até mesmo o espaço virtual deve ser um lugar para poder anunciar a Boa Nova. Aonde o ser humano está presente, o Evangelho é possível. O Evangelho deve ser anunciado, a fim de que, pela força dessa Boa Nova, sejam transformados o nosso jeito de pensar e de agir. Hoje nós celebramos o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. E o Papa dirige uma mensagem para toda a Igreja. E nesse ano a mensagem tem como tema: para que contes aos teus filhos e aos teus netos, a vida se faz história. Então o grande convite do Papa é para que a gente possa levar para as mídias sociais a grande história que é a da nossa salvação. Mostrar como de fato Deus vem ao nosso encontro e tece com o seu Espírito a nossa história. Que Deus nos abençoe nesse dia, em que Ele volta para o Pai, levando consigo a nossa humanidade, nos dá esse mandato missionário de anunciar a Boa Nova a todos, ensinando, batizando, fazendo discípulos. A partir de hoje, a nossa igreja, a nossa rede de comunidades, Nossa Senhora da Conceição, vai estar em oração até o próximo domingo, na expectativa de celebrar a vinda do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá a força para cumprirmos o mandato missionário de Jesus. Ele é o protagonista. É no Espírito Santo que somos capazes de testemunhar Jesus Cristo. Que Ele nos fortaleça, nos faça abertos à ação do Espírito Santo, para que de fato a vontade de Cristo se cumpra em cada um de nós e a evangelização aconteça no mundo. Que Deus nos abençoe e que seja abençoada também a nossa semana.